Oi pessoal, que todos estejam em paz. Vamos hoje conversar um pouco sobre o capítulo número 15, que está presente no livro Vitórias sobre a Depressão, uma psicografia de Givaldo Pereira Franco, de autoria do espírito Joana de Ângeles. O capítulo número 15 tem o título Viver com Alegria. E a benfeitora espiritual começa nos dizendo o seguinte: saúda o dia nascente com alegria de viver, aureolada pela gratidão a Deus. A benfeitora espiritual nos diz que cada novo dia é uma oportunidade para o nosso crescimento interior e para o nosso processo de iluminação. Portanto, temos que todo dia saudar o sol que nos chega, a oportunidade redentora, renovadora do nosso ser, com todas as experiências que vão se assinalar no nosso cotidiano e que são, dessa forma, um convite para que possamos então implementar as mudanças necessárias e assim atender ao chamado do Mestre, de Deus, a nossa melhoria efetiva, possibilitando assim o estabelecimento de uma harmonia em nossas existências que contribui para o nosso progresso espiritual. E Joana de Ângeles nos diz que atravessar o rio dos problemas de uma para outra margem, onde se encontram as formosas atividades de engrandecimento moral, é a tarefa inteligente da pessoa que anela pela conquista da felicidade. A vida sempre será permeada por inúmeros desafios, dificuldades, que são processos naturais da existência, presente em um planeta de provas e expiações como o nosso, e este processo de busca de soluções das problemáticas que se apresentam fazem parte de todas as aquisições morais que vão se estabelecendo paulatinamente no nosso ser e que vão fazendo, consequentemente, com que tenhamos uma ótica diferenciada em relação à vida, que contribui para que possamos então ter o entendimento de que sim, a vida é bela, nos oferece inúmeras oportunidades de crescimento interior e dessa forma precisamos sim reconhecer a alegria de viver. Joana de Ângeles nos diz que quando nós abrimos a nossa mente e o nosso coração à alegria, nós vamos sim conseguir descobri-la em toda parte. Portanto, esse estado, esta disposição íntima para enxergar a positividade, para extrair tudo aquilo que é benéfico das mais diversas circunstâncias que se assinalam, é de extrema relevância para que a alegria de viver possa fazer parte da nossa jornada evolutiva. E Joana de Ângeles nos diz o seguinte: quando se adquire a consciência da responsabilidade, de imediato sente-se que se é livre. Vejam que interessante, meus irmãos, a benfeitora espiritual atrela o conceito de responsabilidade ao de liberdade. Quando temos responsabilidade em relação às nossas ações, aos nossos atos, quando adquirimos esta consciência de responsabilidade, de imediato nós nos sentimos livres. Mas esta liberdade é sempre conquistada, de acordo com a benfeitora espiritual, pela ação, que se converte em bênção de amor. Então, esta liberdade que é sentida em nosso âmago advém desta consciência de responsabilidade em relação aos nossos atos. E as nossas ações, elas vão permitir que conquistemos esse sentimento de liberdade, essa ação que se converte em bênçãos de amor. Então, as nossas ações, os nossos atos precisam estar pautados neste sentimento tão nobre, o amor. E a benfeitora completa que somente através do amor perfeito é que o ser humano pode considerar-se realmente livre de todas as amarras, mesmo que esta aquisição seja lograda de alguma forma através do sofrimento. Então, nós temos aí a chave. O amor é que realmente possibilita esta liberdade tão almejada e que vai contribuir grandiosamente para a aquisição da alegria de viver.
mesmo que essa aquisição da liberdade seja conquistada através de sofrimentos, de aflições que se assinalam em um determinado período de nossa existência, se estamos pautando nossas ações com amor, com bondade, com dignidade, certamente teremos este sentimento de liberdade e de alegria de viver se estabelecendo em nosso ser. E a mentora espiritual nos esclarece que o sofrimento faz mal, no entanto, não é um mal. O sofrimento pode sim nos causar alguma espécie de desânimo, mal-estar, dificuldade interna. Ele pode fazer mal, mas ele em si não é um mal. O sofrimento pode ser encarado como uma forma terapêutica que nos propele a mudanças, a busca de soluções, que vão fazer então com que movimentemos energias internas em prol de nós mesmos e das modificações acerca das circunstâncias que não estão conforme as leis divinas. Então, através do sofrimento, nós vamos então ter recursos valiosos para que haja a aquisição do bem permanente. E nesse sentido, a benfeitora nos diz que o trabalho de qualquer natureza, qualquer atividade que vamos desenvolver em distintos âmbitos da nossa vida, precisa ser realizado com um sentimento de amor. Todo trabalho, toda atividade precisa ser realizada com o sentimento de amor, o que equivale, de acordo com a benfeitora espiritual, a uma postura de liberdade em ação. Quando o amor ele não se faz presente no sentimento, não há como a alegria florescer. Nós precisamos desenvolver com amor, com bondade, todas as nossas atividades, implementando os nossos esforços efetivos para que obtenhamos bons resultados dentro do que nos propusermos realizar. Então é de extrema relevância desenvolver esse processo de aprimoramento em todos os trabalhos e atividades realizados. Isso é fundamental, nós temos que apresentar o nosso firme querer, o nosso propósito de desenvolver o melhor que pudermos em um determinado momento. Porque, de acordo com Joana de Ângeles, somente pelo amor é que se adquire a perfeição em face dos mecanismos de ação que movimenta. Então o amor realmente é a chave de tudo. O amor, a bondade, implementar os nossos esforços com boa vontade, com amor, com dignidade. Vamos fazer este processo de desenvolvimento das nossas melhores qualidades. Todos temos inúmeras potências em nosso ser que apenas esperam o processo de despertamento, que advém da nossa própria escolha, do nosso livre-arbítrio, do nosso esforço pessoal. Então vamos, de fato, implementar os esforços necessários para alcançar melhores objetivos do ponto de vista espiritual, de progresso efetivo no âmbito da espiritualidade, para que possamos ser pessoas melhores e contribuir socialmente. E Joana de Ângeles nos traz aqui um trecho muito interessante que diz o seguinte: pessoas existem que afirmam não poder amar porque não compreendem o seu próximo, tendo dificuldade em aceitá-lo conforme é. Joana de Ângeles nos diz então que a questão é muito mais sutil e que deve ser formulada em outros termos. Porque não ama, torna-se difícil compreender, em razão dos caprichos egoísticos que dificultam a bondade em relação aos outros. Então, na realidade, irmãos, nós temos que começar este processo de entendimento amando. Primeiramente, amando o indivíduo, e depois, com este sentimento de amor que é exercitado, este olhar benevolente em relação ao próximo, nós conseguimos desta forma compreender o outro, em suas dificuldades, em suas mazelas, em suas deficiências íntimas, assim como nós também temos as nossas dificuldades e deficiências internas. Então, o processo é este: primeiramente apresentar um olhar benevolente e posteriormente a compreensão vem
de uma forma natural. Dessa forma, meus irmãos, quando o amor efetivamente se instala na nossa vida, no nosso olhar sobre os outros irmãos, na nossa forma de encarar a existência, os distintos fatos, tentando sempre extrair aquilo que é benéfico, que vai contribuir para o nosso crescimento espiritual, a alegria de viver passa então a fazer parte e é resultado da própria alegria de ser consciente. A alegria de viver passa a ser uma escolha, uma postura de vida, um condicionamento que é repetido, que é treinado, e dessa forma vai se tornando paulatinamente algo natural em nossas existências. E Joana de Ângeles nos esclarece que a alegria não é encontrada no âmbito exterior, não é encontrada em supermercados, em farmácias, mas sim no recôndito do nosso coração, do nosso ser, que sente e ama. Portanto, a alegria de viver está em nós mesmos. Nós precisamos perceber esta alegria e fazê-la irromper nas nossas ações e na nossa forma de enxergar o mundo. E Joana de Ângeles nos esclarece que viver com alegria não impede a presença de sofrimentos em nossa existência. Os sofrimentos, as aflições, naturalmente fazem parte da nossa conjuntura terrena, fazem parte do processo de evolução. Então, vejamos tudo com naturalidade. E é exatamente pelos sofrimentos serem compreendidos como indispensáveis à nossa evolução espiritual que eles vão, por conseguinte, passar a nos proporcionar satisfações e bem-estar, porque nós vamos ver além do sofrimento, nós vamos ver tudo aquilo que pode ser extraído de benéfico, a positividade, a lição, o ensinamento que pode ser percebido através dos sofrimentos, do que eles nos promovem em relação ao nosso processo de burilamento pessoal. Os sofrimentos fazem com que possamos sair muitas vezes da zona de conforto, que tentemos achar soluções, que tentemos implementar outros movimentos e caminhos na nossa existência. E aí muitas vezes está a chave para que se descerre então um novo momento na nossa escala evolutiva, um novo momento nesse processo de refazimento interior. E assim nós vamos galgando os degraus desse processo de renovação íntima. Portanto, no fundo nós temos que ter sim gratidão pelos sofrimentos e aflições, porque eles sempre trazem ensinamentos preciosos e significam etapas que, ultrapassadas, vão gerando melhorias na nossa vida. E Joana de Ângeles nos diz que sempre que possível expressemos a nossa alegria de viver. Vamos sempre ter esta postura de gratidão em relação à vida e a tudo o que nos acontece. E a mentora espiritual completa nos dizendo que os sentimentos que cultivamos vão se transformar em estímulos para as ações que vão se materializar mais tarde. Portanto, vamos cultivar os bons sentimentos e os bons pensamentos. Vamos investir nesta renovação do nosso campo mental, efetivamente dando lugar, dando vazão a pensamentos elevados, edificantes, a boas emoções e sentimentos que possam contribuir positivamente para com a coletividade. E dessa forma, o cultivo dos bons sentimentos será um estímulo certamente para as ações benéficas que vão naturalmente se materializar posteriormente. Se permitirmos que a tristeza se instale no nosso âmago de uma maneira desmedida, em breve a melancolia faz parte, então, dos nossos dias, tirando a beleza da existência. Se nos apoiamos na queixa contumaz, frequente, a nossa conduta acaba sendo amargurada e, dessa forma, somos marcados por indisposições e por aspectos não agradáveis da vida. Portanto, meus irmãos, vamos optar pelo cultivo de ideais enobrecedores, como nos recomenda Joana de Ângeles. O entusiasmo por estes ideais enobrecedores, pela preservação das boas ideias, vai fazer com que nós tenhamos um contínuo encantamento pela vida, e aí a alegria de viver também vai irrompendo. Então, temos que ter este hábito de encontrar sempre o melhor dentro dos acontecimentos que se apresentam.
Vamos então, meus irmãos, desenvolver o hábito de encontrar sempre o melhor aspecto das distintas situações que se apresentam na nossa existência. Muitas vezes pode ser algo benéfico que é quase imperceptível, que é praticamente invisível aos olhos de muitos, mas sim, nós precisamos ter este olhar diferenciado em relação às circunstâncias. Vamos extrair os ensinamentos e as lições. Vamos implementar este olhar renovado em relação a tudo o que nos acontece. Dessa forma, nós podemos desfrutar de esperança e de júbilo na nossa existência. Porque quando a forma de encarar a vida se altera, o nosso sentir se modifica por completo. Nós passamos efetivamente a fruir da alegria de viver. E Joana de Ângeles nos diz que é muito natural que a conjuntura carnal seja marcada por inúmeras dores, por inúmeros sofrimentos. Quando jovem, tudo são expectativas, ansiedades, incertezas. Já na idade madura, muitas vezes, acontece o processo de reflexão em relação ao que já foi vivido e dessa forma surgem muitas vezes insatisfações e desencantos. Na velhice, em face do desgaste, a benfeitora nos diz que muitas vezes manifesta-se o aborrecimento pela perda da agilidade, da memória, da saúde física, das forças que muitas vezes acabam diminuindo e o processo não é vivenciado da melhor maneira possível. Então, sempre vai haver algum motivo para reclamação, nos diz Joana de Ângeles, porque cada dia vai ter a sua própria cota de aflição. Então, sempre acontecerão inúmeros desafios. Aflições, sofrimentos, dissabores vão fazer parte de alguma forma dos dias de quem está encarnado. Então, toda cota de aflição que se apresenta no nosso dia precisa, de acordo com a benfeitora espiritual, ser aceita com bonomia e naturalidade. Então, a alegria de viver instalada no nosso ser, na nossa intimidade, sempre vai fazer com que nós possamos encarar os acontecimentos de uma maneira diferente. Os acontecimentos variados vão ganhando validade, significado ímpar, e tudo sempre vai ter alguma espécie de ensinamento para a nossa existência. Vai contribuir, impactar no nosso processo de aprendizado na jornada evolutiva. Vamos nos alegrar por estarmos no corpo físico, por termos esta oportunidade redentora para a correção dos nossos equívocos, das nossas más inclinações, para que possamos realizar novos tentames, como nos diz Joana de Ângeles, para que possamos alterar as nossas ações em prol da melhoria, em prol da coletividade, do bem que pode ser desenvolvido para a humanidade. Vamos manter as convivências saudáveis, de enriquecimento incessante, de tudo aquilo que pode contribuir efetivamente para o nosso progresso e para o crescimento dos nossos irmãos. E Joana de Ângeles nos diz para que não nos permitamos, dessa forma, a convivência emocional com as manifestações negativas do caminho por onde transitamos. Então, meus irmãos, vamos investir neste processo de libertação, mesmo que sejam exigidos muitos esforços de nossa parte, acerca desses atavismos, dessas heranças primárias que ainda fazem parte do nosso âmago e das quais precisamos efetivamente nos libertar, que muitas vezes são atavismos filhos da agressividade, do inconformismo, dos impositivos egoístas, como nos fala Joana de Ângeles, que muitas vezes faz com que nos consideremos especiais no mundo e não tenhamos o entendimento de que fazemos parte da grande família terrestre e que somos, como todos os demais, sujeitos às vicissitudes da vida. Portanto, meus irmãos, vamos sim agradecer a bênção da vida e ter a alegria de viver, a gratidão por todas as oportunidades que se apresentam na nossa existência. Então essa foi a mensagem do dia de hoje. Muito obrigada pela atenção. Se inscrevam aqui no canal Mestre de Luz, ativem o sininho para que possam receber as notificações de vídeos novos. Muita paz a todos e nos vemos em breve.